Quero convidar o pastor Deco, vem cá. Vamos aplaudir o Dequinho? O pastor Deco está com o irmão dele aqui. Vamos aplaudir o irmão do Dequinho ali, ó. Confesso que quando o irmão dele entrou, eu vi o irmão dele primeiro. Eu falei, meu Deus, faz tempo que eu não vejo o Dequinho, deixa o cabelo crescer. Mas não é o irmão do Dequinho, quase gêmeo, né, Dequinho? Muito bom receber o senhor aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Dequinho vai ministrar pra gente a palavra e eu vou expor o Dequinho aqui, que a Má falou sobre o acrílico que a gente adquiriu e foi o Deco que emprestou pra gente o dinheiro da igreja de Sabaúna, tá? Há uma generosidade, algo incrível na vida do Deco. Desculpa te expor assim. A AV Sabaúna fez esse empréstimo para a gente poder fazer esse investimento aqui, que era necessário. Então eu quero falar isso para vocês, que Deus tem derramado e derrama algo muito especial dentro da generosidade na vida do Deco. A gente escuta histórias de como ele trata esse chamado, esse ministério aí de generosidade que Deus deu para ele. Então a gente é muito grato aqui, a nossa família agradece por isso e por tudo que vocês depositam aqui nessa casa. Amém? Nós amamos muito Sabaúna, amamos muito vocês, viu? Vamos orar pelo Deco? Amém? Feche seus olhos, estenda suas mãos aqui. Deus, a gente quer te agradecer mais uma vez por essa manhã, ó Pai. Obrigado pela vida do pastor Dequinho, que tanto deposita, que tanto entrega para nós, ó Pai. Te agradecemos pela vida generosa que ele demonstra com as suas ações. Te agradecemos pela igreja de Sabaúna. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito naquele bairro, ó Pai, naquele local. Nós agradecemos a Ti por tudo. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações nessa manhã. Espírito Santo, toque os nossos corações através da Tua palavra. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom dia. Graça e paz, igreja. Tiago falando sobre generosidade. Irmãos, ande com pessoas generosas e você será um deles, amém? Obrigado pela honra, Deus abençoe. A igreja de Sabaúna sempre está à disposição, não é? A gente tem pregado sobre generosidade, a gente tem agido com generosidade. E a ideia é simplesmente obedecer a palavra. Então, eu queria que você tivesse bem sensível hoje para ouvir da parte de Deus o que Deus vai requerer de você hoje. Talvez doa um pouquinho, porque a gente não está acostumado a simplesmente obedecer à voz do Senhor, mas eu queria que você tivesse bem sensível à voz do Espírito Santo. O Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida e de repente a gente está patinando, não sai do lugar, simplesmente porque a gente não dá um start. A gente fala, aí fica difícil, Deus, aí não dá. Então, abra sua Bíblia comigo aí em Lucas 6, por favor, quem tiver. Quando a Mary falou que o Arnaldo estava num aquário ali, será que é profético? Sede santos porque eu sou santo. Estava num aquário, eu falei, Arnaldo, um peixe. Lucas 6, vamos lá. Versículo 27. Está assim: mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que maldizem, que vos maldizem, e orai pelo que vos caluniam. Ao que te feriram uma face, oferece-lhe também a outra, e o que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Versículo 30. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Vou repetir, tá? E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como quereis que os homens vos façam,
da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes o que vos ama, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles que esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Amém? Deus, ele nos dá um chacoalhão a respeito do que nós devemos fazer. E eu sei que se eu perguntar, dá ao que lhe pedi, não negue. A gente nem sempre está disposto a dar ou emprestar. A gente nem sempre está disposto ainda que tenha. Por quê? Porque a nossa natureza é eu quero. Não é? Eu sei que a igreja... Quantos aqui vieram prestar um culto ao Senhor? Então quer dizer que a gente não veio assistir um culto e nem participar de um culto. Nós viemos prestar um culto. Porque eu participar de um culto é legal, cara, porque aí o pessoal está aqui batendo palma e tal, eu também vou bater palma, dá glória a Deus e aleluia, que está muito difícil nas igrejas hoje, porque trocaram glória a Deus e aleluia por uhul, não tem mais glória a Deus e aleluia, não é? Então ficou difícil. Então a gente ser participante de um culto, beleza. Se ninguém bater palma, eu também não bato. Se ninguém falar aleluia, eu também não falo, não é? Mas você prestar um culto ao Senhor é diferente. E prestar um culto não é só a gente levantar a mão e cantar, é você dar a sua atenção para a palavra do Senhor, amém? E quando sair daqui é você colocar em prática o que Deus falou com você, conosco, não é? Quando eu cheguei ali, alguém falou assim: pastor, você que vai pregar hoje? Então vai cair fogo do céu. Eu falei, amém? Só que o fogo do céu, a Bíblia diz em Hebreus que Deus é o fogo consumidor, amém? Então Deus, eu creio que se nós estamos reunidos aqui pela fé, nós acreditamos que o Senhor está neste lugar, amém? E o Senhor, Ele quer falar algo no nosso coração. Você sabe que lá em Sabaúna, nesse tempo todo, a gente está pregando sobre um transplante de coração. E Deus tem ministrado muito nas nossas vidas a respeito disso, não é? Ezequiel 36 fala que eu colocarei dentro de vós um coração de carne e tirarei o coração de pedra. Por quê, irmãos? Porque a nossa natureza é assim, um coração duro, um coração resistente à palavra do Senhor. Não, a Bíblia diz isso, mas não é bem assim, pastor. Ainda mais hoje, não é? Com a mídia presente, né? Os nossos jovens, nossos adolescentes estão se desviando da igreja porque são muitos formadores de opiniões. E eles acabam tirando até o princípio da Bíblia. Não é? Esses dias eu falei com os jovens da nossa igreja lá, eu falei, gente, vocês têm que ter um pouquinho de paciência comigo, porque, cara, eu sou velhinho, eu sou de uma outra geração. Né? Com todo respeito ao seu Euclides. Mas eu sou de outra geração. Para mim, Deus ainda é o Senhor. Então, às vezes a gente não concorda com algumas músicas e tal, a gente canta, né? Deus, você vem, tarará. E eu falo isso para eles. Eu falei, um dia eu tive que debater com meu filho me chama de Senhor e chama Deus de você. Eu falei, não entra na minha cabeça. Não é? Mas é para ter um pouquinho de paciência. Não, pastor, porque na linguagem portuguesa, tu e nós e vós, e não adianta querer explicar, porque a nossa natureza é essa. Né? Na entrada ali, eu falei para uns 4 ou 5 ali, e como é que o senhor está? Eu falei, o senhor está bem, está abençoando. Mas é a nossa natureza de chamar a pessoa de Senhor, amém? Então, se a gente pode chamar uma pessoa mais velha de Senhor, por que não chamar Deus de Senhor?
Né? Então, não estou contrariando nada, tá bom? Estou falando da minha posição lá em Sabaúna. Então eu falei assim, a gente é um pouquinho duro a respeito disso. Mas não porque não pode, porque não vai ser. Estou falando da minha posição. Né? Então, às vezes a gente age de uma maneira que as pessoas, mas isso aí é ultrapassado. Tá bom, tem um pouquinho de paciência até vocês tentarem me convencer, ou até Deus me levar, depois vai. Sabe por quê, irmãos? Eu ouvi uma coisa esses dias, eu achei muito interessante, que existem 3 gerações. As gerações dos nossos avós, por exemplo, era Deus e mais nada na igreja. E é por isso que hoje nós estamos aqui, amém? Porque alguém orou para que isso continuasse. Mas era Deus e mais nada. A outra geração era Deus e mais alguma coisa. É Deus e eu posso brinco, eu posso tatuagem, eu posso tênis, eu posso não usar terno, eu posso... E tem geração, irmãos, que vai ser simplesmente, já está sendo, alguma coisa sem Deus. Tem igrejas que estão tendo de tudo, mas sem Deus. Então as coisas vão complicando, e as nossas gerações, os nossos adolescentes, nossas crianças, elas têm que aprender que existe um Deus e Ele ainda é o Senhor, que comanda tudo e todos. Hoje tem a igreja da Pombagíria, tem a igreja luciferiana, tem a igreja que tudo pode, que os pastores são pastor com pastor casado, pastora com pastora casada, e pode. Mas espera aí, tem um princípio a ser respeitado. Existe um princípio dentro da Bíblia, e se a gente vacilar, a Bíblia diz que, olha, se possível, até os escolhidos serão enganados. Então a gente tem que respeitar sim os cabeça branca. Não é? Esse ano eu fui chamado para fazer a abertura do Juct, ali no Bola de Neve, e o tema era simples e poderoso. Eu falei, cara, é comigo mesmo, simples e poderoso. E uma coisa que me chama muito a atenção, irmãos, é mais de 1000 jovens naquele lugar. E a responsabilidade de chamar alguém para passar aquilo que a palavra diz. Não o que eu quero que os jovens escutem, mas o que a palavra diz. Porque senão eu acabo sendo contaminado. Senão você acaba contaminado. Você acaba sendo enganado e você acha que tudo pode mesmo, e não pode. Pastor, é para você falar sobre generosidade hoje. Mas tem um princípio, amém? E a gente estava falando a respeito desse coração, quando o Ezequiel fala que vai colocar um coração de pedra, tem uma frase que fala que Deus nunca teve prazer em escrever as leis numa pedra. Ele escreveu por causa do coração duro. E ele queria fazer o quê? Colocar a lei no nosso coração. Jeremias 31, dá para nós abrir aí? Rapidinho. 31, no versículo 33. Ele fala assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Então, tudo que Deus quer é que a gente esteja sensível à voz dEle, que Ele venha, como a Mary ministrou aqui muito bem. Cara, não perder a oportunidade não, né? Se nós estamos aqui, não vamos perder a oportunidade não, porque Deus, Ele não depende da sua adoração para Ele ser Deus. É um privilégio seu poder abrir a sua boca e encostar na parede, deitar no chão e chorar para Deus. É um privilégio nosso, irmãos, sabendo pela fé que nós temos um Deus aqui, que está aqui para nos servir. Não é? A gente não vem na igreja para ser abençoado, a gente vem para ser uma bênção, amém? Para ser uma bênção na vida do irmão. Eu estava ali
sentado ali, e Deus ministrou no meu coração assim, ó, tá vendo essas duas cadeiras ali para lá, essas duas cadeiras da frente? Falei, tá faltando gente. As duas cadeiras do meu lado tá meu irmão e a minha sobrinha. E talvez do seu lado aí tenha várias cadeiras vazias. E se isso não te incomoda, tem alguma coisa errada. Se você está vendo cadeira vazia e não te incomoda, tem alguma coisa errada. Cadê seu irmão? Cadê sua sobrinha? Aí você vai perguntar, pastor, cadê a pastora Lu? A pastora Lu ficou lá, nós temos o culto no mesmo horário, amém? Ela queria vir, eu falei, não, hoje não. E é legal quando a mulher está junto, que a mulher dá uma olhada quando você fala alguma coisa assim, ela olha assim, você fala, é. Mas essa cadeira vazia quer dizer alguma coisa, sabe, irmãos? Porque nós temos uma responsabilidade, nós temos que ser bênção na vida dos outros. Esses cultos de terça-feira têm sido uma bênção. Essas reuniões do casa têm sido uma bênção na nossa vida. E a gente sabe como é difícil ter uma casa para receber pessoas, para poder fazer um culto de terça-feira. E eu falo por Sabaúna. Né, o Tiago chegou aí lá uma vez, quando a gente estava numa casa lá, até eu ia trazer aquele casal hoje junto com a gente, o senhor lá não acordou bem, e a festa que a gente fazia, então ia 20, 30 pessoas na casa para fazer, e num desses dias a gente estava lá, e nós estávamos ministrando a palavra, e eu vi um menininho chegar, e ele começou a brincar assim no chão, num tapete, e ele levantou o tapete e começou a tirar terra. Terra. Então, por todas aquelas vezes a gente ia lá e a casa estava cheia de tapetes, mas não tinha contrapiso. Era terra. E eu sempre ministrei aqui que o casa não é simplesmente para a gente se reunir, para compartilhar a palavra, mas é para a gente ser generoso nisso também. E no mesmo instante a gente foi tomado ali, eu falei, gente, acabou aquele culto, eu chamei um, chamei outro, falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Por quê? Porque parece que está tudo certo, mas não está. A gente vem aqui, faz uma festa, e a mulher ama quando a gente vai lá, ela faz aquele monte de caldo, de sopa, e os negócios, ela prazer ir lá, peraí, mas a gente está indo lá e não está acontecendo nada. E a gente montou o grupo do Bom Samaritano. Nada como uma passagem do Bom Samaritano para explicar a respeito de generosidade, amém? Mas, e aí? Só vai ser uma história se você não tomar uma atitude. E aí, reunimos uns homens e fomos lá, e como é que a gente pode fazer, e vamos lá, e tal, a gente vai comprar tanto de pedra, tanto de areia, quem dá um saco de cimento, quem dá areia, quem dá... Irmãos, e nós reunimos, marcamos um dia e fomos lá, trabalhamos o dia inteiro, fizemos contrapiso na casa inteira da mulher. Só que não era só chegar e fazer o contrapiso, o chão tinha uns 20 centímetros de desnível de um lugar para o outro, então tinha que arrumar terra, tirar terra, cavocar, igualar e bater, e depois jogar um pessoal para carregar lá da rua, subir um barranco com pedra, com areia. Irmãos, foi 2 dias, mas precisa ver a alegria que nós sentimos de poder abençoar. Porque aquela mulher abriu a casa para entrar a palavra de Deus. E é legal quando você vai para a Bíblia diz que quando a arca de Deus ficou na casa de Obed-Edom, não é? Deus abençoou tremendamente aquela casa. Então, a gente entende o quê? Cara, a gente está abrindo nossa casa para compartilhar a palavra de Deus. E onde está a palavra de Deus, vai surtir efeito. Esse grupo do Bom Samaritano, ele expandiu, sabe? A gente ficou lá e tal, e beleza. Um dia, um irmão falou assim, olha, vem cá, pastor Dequim, quero mostrar para você o quarto do meu filho que vai nascer. E eu olhei o quarto, e era só o berço e o guarda-roupa que ele tinha comprado. E o quarto estava tudo descascando, a casa inteira descascando. O teto era teto cru ainda, né, de laje, lajota e tal. E... chamei de novo os irmãos, reativei o grupo. Vamos fazer a ação do Bom Samaritano? Vamos. E como é que vamos fazer? Vamos marcar um dia, só que é o seguinte, vamos fazer uma surpresa. Mas como vai ver surpresa se o cara mora? Não arruma um compromisso para ele. E aí a gente arrumou um compromisso para ele, e nós ficamos o dia inteiro na casa. Ele e a esposa, ele estava trabalhando, a esposa ia esperar ele na casa de alguém, e nós invadimos a casa dele. Eu vim em Mogi, eu tinha uma
uma picapinha, comprei uns forros, colocamos forro em cima, e os irmãos, uns levaram tinta, outro comprou cimento. Irmãos, nós colocamos forro na casa inteira, arrumamos a parte elétrica, pintamos toda a casa, e 8 horas da noite nós acabamos quando eles chegaram. E aí você imagina a surpresa, né? E olha que não passou na televisão. Não mostrou o caldeirão do Hulk. Mas por quê, irmão? Porque generosidade tem que partir de nós, né? A Bíblia diz que o coração generoso, ele alivia a vida das pessoas. Eu não sei quanto que você tem sido generoso, por quê, não é? Não sei como, mas Deus, ele quer tratar do seu coração, amém? Tem uma frase, tem um versículo, ela está na versão NVT-DC. Você não vai achar, não adianta procurar aí que não vai achar. Nova versão transformadora, Dequinho Cardoso. Ele fala que a mudança de comportamento sem entendimento pode gerar religiosidade. Então a gente tem visto muitas pessoas mudando o comportamento, mas só na frente da gente. Pessoas mudando de comportamento e apontando o dedo e destruindo amizades, destruindo famílias, porque é muito dedo apontado. Destruindo famílias, destruindo igrejas, porque colocando irmão contra irmão e e ele acha que todo mundo tem que ser igual a ele, porque agora eu parei com tudo que eu fazia. E eu parei. E daqui a pouco aquele cara simplesmente destrói as amizades, destrói todo mundo e pica a mula. Né? Como diz o pastor Junão, a gente faz 10 café com as pessoas, no 11º ela fala assim, estou indo embora, tchau. E nem obrigado, porque a gente se dispõe do nosso tempo, amém? Para poder estar junto com as pessoas, para poder estar ouvindo, aconselhando, ministrando, não é? E de repente causou, destruiu tudo e foi embora. E nós temos que ter essa atenção. Então, a mudança de comportamento sem entendimento, sem o nosso coração mesmo na obra, ela vira religiosidade. E religiosidade não é bom não, irmãos. Por isso que Jesus veio e ele falou assim, olha, quando vocês orar, não sejam como os fariseus que ficam lá nas esquinas, e orando alto, e em longas orações, achando que vão ser ouvidos. Não é assim não. Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta. Ora ao seu pai que te vê em secreto, e ele vai te abençoar. É seu pai que vai te ver, não é você que vai ver o pai. Deus, eu estava lá, mas eu não te vi. Mas não é para você ver mesmo, é para ele te ver. E ele vai ver, irmão, e ele sabe como é que está o seu coração. Então, quando eu falei aqui, ande com pessoas generosas, irmão, a gente tem vários exemplos, não é, na nossa casa. Hoje eu trouxe minha sobrinha, fiquei até feliz dela vir comigo. A Natalia, ela se dispõe a fazer tudo lá na igreja, Santa Ceia, agora é tudo por conta dela, para arrumar, enfeitar os eventos, é ela que vai lá e faz e tal, e faz. A Natalia é uma pessoa que quando eu batizei ela, o marido dela chegou em mim e falou assim, tio, eu também quero batizar. Eu falei, por quê? Porque o que Deus fez na obra da minha esposa. Cara, que legal, que bacana. A Natalia é uma pessoa que... Você falou que expôs eu, né? Vou expor você também, desculpa não. Mas a Natalia é uma pessoa que é assim, na pandemia, cara, um monte de gente, não é só da família não, ficou chocado com as atitudes da Ná. Ela chegava, você escutava a campainha tocar, você ia lá, tinha um saquinho com bolo dentro, às vezes com caldo, às vezes com uma coisa que ela fazia na casa dela, com churrasco, ela levava e deixava pendurado no portão e a gente ia, a gente olhava e falava, é coisa da Ná. Daqui a pouco alguém colocava no grupo, passou um anjo aqui em casa e deixou um pedaço de torta, é coisa da Ná. Aí o outro grupo, é coisa da Ná, olha, passaram aqui em casa, olha o que eu achei aqui em casa. Irmãos, coração generoso, ela precisava fazer isso. A Ná mora no sítio, sabe aquele sítio que a gente faz batismo lá em cima, não é? Filha da minha irmã, e sai de lá para ir lá na Vila Matias, rodar a Vila Matias, na casa dos tios, dos primos, e sempre está abrindo a casa, gente, um café aqui em casa hoje 5 horas, pode vir.
E como que a gente não vai ter um coração igual? Porque você tem que se espelhar nas pessoas. Quando o Pedro e João iam subindo no templo, tinha um paralítico sentado lá, o que o Pedro e João falou? Ele falou assim, ó, olha para nós. Olha para nós. E esse papo que a gente leva aí, olha, vai para a igreja, mas olha para Cristo, hein? Porque se olhar para os homens, você está perdido. É um tempo de a gente falar para eles, não, ó, é assim que faz, ó. Olha para nós. Porque, irmão, nós temos que ter mudança. Se o evangelho não muda nós, não é o... Esqueci o nome do homem lá. Não é ele que vai mudar, não, que você paga 5 mil reais para ele virar a chave em você. Não é não, se Jesus não mudar, aí as pessoas que têm mais de 10 anos na igreja e não foram transformadas, acostumaram a não ser transformadas, acham que é assim mesmo, e não é, irmão, Deus quer além. Então, que o seu coração hoje esteja disposto para o Senhor. Eu fiquei feliz que o meu irmão também esteve aqui. Meu irmão não fala quase nada. E meu irmão é pescador. Aí quando o Tiago falou assim, ó, você deixou o cabelo crescer e tal, meu irmão está parecendo Noé. Mas ele corta o cabelo também de vez em quando, viu? E na primeira igreja que a gente fundou lá em Sabaúna, irmão, quem que estava junto comigo para ajudar a construir a igreja? Meu irmão. Isso foi no ano 2000. Nós fizemos agora o nosso novo templo. Quem que estava junto comigo para construir o novo templo? Meu irmão. Mas meu irmão não prega, não toca, nem fala direito. Mas ele está sempre na igreja. Quem que ajudou eu as reformas, numas casas que eu peguei para ajudar para fazer? Meu irmão estava lá. No momento que eu precisei, quem que estava lá? Meu irmão. Um dia eu caí de moto, irmãos, e eu sei que foi propósito de Deus, porque eu não podia levantar. Primeiro que eu coloquei uma janela grande na minha casa, onde eu moro, e eu falava assim, cara, daqui vai dar para ver o pôr do sol da hora, porque não tem nada na frente, só o pôr do sol, né, que é esse lado de Mogi que dá para ver. E aí um dia alguém falou assim, nossa, que janela bonita, hein, dá para você ver o pôr do sol. Eu falei, mas não tenho tempo. Quando a Bíblia diz que a sua palavra tem poder, é porque tem poder, irmão. Eu não tenho tempo. Eu caí de moto, fiquei 60 dias em casa. Aí, como Deus falando, agora você tem tempo, olha o pôr do sol. E nesse tempo, irmãos, a igreja se mobilizou, meus irmãos se mobilizaram, eu me senti muito amado. Porque às vezes parece que você está sozinho. Às vezes parece que você está sozinho e você acaba até desprezando algumas pessoas que estão ao seu redor, principalmente da família, tá? Chama atenção aqui, ó, principalmente da família. Cuidado com o que você fala, a grosseria que você fala com a sua família. Quando você estiver na pior, é a sua família que vai estar perto de você. Você vai precisar deles. Então tinha irmã para limpar a casa, tinha irmã para fazer café da manhã, o almoço, café da tarde, janta. E meu irmão foi lá fazer o quê? Eu não sei cozinhar, eu vou carpinar o quintal para você. Irmão. Deus, ele dá ordem, Deus faz tudo perfeito. E a gente tem que entender, tem que ter entendimento do que nós estamos fazendo aqui. A família da Ná, não é só ela, né? O Ítalo foi abençoado também, né, Ítalo? O pai dela, quando a gente fez a igreja, ele, a esposa, toda a minha irmã, vamos lá ajudar a assentar tijolo e tal. Para quem não sabe da história, irmão, nós levamos 8 meses para sair a planta da igreja, a aprovação e tal, 8 anos. Em 8 meses nós levantamos a igreja e inauguramos. Tanta fome daquele povo, todo mundo junto, cada um na sua pegada. O pessoal saía da fome, ia para lá ajudar, e vamos fazer, e vamos concreto, e com chuva, e vamos fazer, e inauguramos, né? E o pai da Ná chegou um dia e falou assim, nós vamos inaugurar, vamos fazer sem piso mesmo, e vamos inaugurar. Ele falou, vamos medir. Aí medi quanto deu tanto. Amanhã o piso está aí, eu vou dar o piso. E no mesmo dia que nós estávamos lá colocando o piso, chegou um senhor, que ele estava lá, ele falou, senhor, eu não sou crente não, mas, cara, eu passo aqui todo dia, estou vendo vocês fazendo algo em prol do bairro, e eu não cooperei com nada. Quanto é que você paga num caminhão de areia? Eu falei, para mim isso faz mais barato, faz tanto e tal. E aí ele falou, poxa, que legal. Aí foi na casa dele, depois ele voltou e a gente estava colocando os pisos, né? Porque o meu cunhado deu o piso e foi colocar ainda, ajudar a colocar. E aquele senhor chegou com dinheiro e falou assim, está aqui um caminhão de areia para me ajudar vocês. Falei, cara, que legal. Irmãos, eu não vou contar tudo o que aconteceu, mas, poxa, a igreja, as pessoas, olha, eu estou doando 5 sacos de cimento, olha, eu estou doando isso, estou doando... para a gente conseguir. Então, eu vivi essa realidade de generosidade.
As pessoas estando junto com a gente ou não estando, não era da igreja, chegava e tal. Sabe, a gente viveu isso e não tem como você fugir disso, porque o que Deus tem me abençoado, né? Eu vivi tudo isso, hoje eu posso contar isso, tanto como as pessoas foram generosas comigo, ou quanto Deus tocou no meu coração para a gente ser generoso. Esse grupo do Bom Samaritano, no feriado agora, dia 19, eu tive que trazer para agora de novo, reativar, né, para poder fazer nós vamos entrar com uma ação lá em César de Souza, porque alguém falou que tinha uma pessoa que estava necessitada, e eu fui visitar aquela casa, irmãos, o mesmo sentimento, o forro tudo caindo, chovendo lá dentro, a mulher mora sozinha com uma menina de 8 anos, ela não pode trabalhar porque tem que cuidar da filha, e os fios, tudo não tem tomada, sabe, tudo zoado mesmo, e o telhado tudo bagunçado, então chove lá dentro, e eu falei para o irmão que levou lá, falando assim, eu tenho um grupo, porque esse irmão é novo lá na igreja, não é? Aí eu falei, vamos reativar o grupo, e colocamos lá, então quinta-feira que vem a gente vai entrar, sabe, e vamos todo mundo lá, e vamos fazer o que dá para fazer para aquela mulher, né? Então a gente vai ter que colocar todas as cumieiras, que saiu tudo, os telhas tudo fora do lugar, vamos comprar o forro, colocar o forro, arrumar a parte elétrica, fazer o que dá para fazer, para deixar pelo menos eles num estado melhor. Ah, mas a casa não tem piso, está tudo sem reboque, está tudo bagunçado, zoado. Mas a gente vai deixar eles com água, com luz, com forro, sem chover dentro, amém? Então, às vezes você acha que você tem que fazer tudo, não precisa fazer tudo, irmão. Faz o que dá para você fazer, faz o pouco. Faz um pouco, e o outro faz outro pouco, outro faz outro pouco. Não é? Então, nós temos essas oportunidades na vida de fazer o que Jesus falou para a gente fazer. Então, tudo que nós lemos aqui, ó, você vai emprestar para quem você sabe que vai devolver, então não empresta. O que você vai ganhar com isso? Ou você vai fazer por alguém que você sabe que vai fazer por você também? Então, não faz. Não é? Então, nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, porque às vezes a gente já está se achando por cima da carne seca. Não, porque eu fiz, então eu posso. Agora, esse meu cunhado, pai da Ná, ele não era crente não, irmão. E nesse grupo casa, por causa da Ná, porque a Ná não falha a Ná começou a levar ele no grupo casa. E o grupo casa era na minha casa. Então todo mundo sentava na mesa, e a gente tomava aquele café, E numa dessas mesas, meu cunhado chorando, ele falou assim, eu quero aceitar esse Jesus. Eu estou falando do grupo casa, não precisou fazer apelo. Quem quer aceitar Jesus? Aceita, senão você vai para o inferno. Aceita. Não precisou. Começo do ano agora, a gente faz uma confraternização todo começo de ano, no sítio dele. Então você imagina, quanto tempo tem a igreja lá, a gente todo ano fazendo a comemoração lá no sítio dele. E a minha irmã, ela sente de abençoar a gente uma vez por ano, então a gente está lá. E quem foi batizado? Nós batizamos o pai da Ná. E ele está tão leve, né? Esses dias eu estava ajudando ele a fazer a parte elétrica na casa lá. Ele está tão leve, tão disposto. Ele não falha uma quarta-feira. Aos domingos de manhã ele trabalha no comércio dele, ele não pode vir. Mas, irmãos, tem uma palavra que foi jogada sobre a vida dele, que um dia o pastor estava lá pregando lá e falou assim, olha, fala um cara que tem comércio. Aí começaram a falar, fulano, ciclano, Bertano. E eu falei, o Dito, meu cunhado. Aí ele falou assim, não, o Dito não, pelo amor de Deus, o Dito vai ser mercado. E acho que alguém falou isso para ele, e isso entrou no coração dele. E um dia o pastor Márcio, que foi o criador da Jericó, e ele falou assim, olha, vai ser mercado. E o Dito ficou tão incomodado com aquilo, que um dia ia passando um amigo dele lá na rua lá, ele falou para ele, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu vou lá na rua e eu volto. Vem aqui amanhã cedo. Por quê? Para vão derrubar tudo isso aqui. Era bar, tá? Era bar. Aí, como você está louco? Derrubou tudo, irmão, e fez mercadinho. Aí o pessoal começou, você é louco, rapaz, o bar dá muito mais dinheiro que mercadinho. Ele falou assim, cara, o que eu vendia de pinga e tinha que aguentar os pinguços, hoje eu vendo de arroz.
feijão, cesta básica para alimentar famílias. Olha que doideira. Sabe quando parte de você a generosidade? Eu estou falando da Ná, porque assim, ela tem um irmão dela que hoje mora em Lençóis Paulista. Quantas vezes aquele cara não chegou assim, ô tio, está precisando de alguma coisa na igreja? Ele deu o som todo para nós da igreja uma vez. Da outra vez chegou, está precisando de alguma coisa na igreja? Aí ele falou assim, fiquei sabendo que você quase caiu da escada. Falei, porque lá tem um pavimento superior, né? E eu coloquei uma escada de madeira, porque eu não tinha escada ainda, não tinha condição. Eu peguei e eu estava fazendo não sei o que, a escada escorregou. E não tinha ninguém, eu estava sozinho. E aí eu me virei para descer lá de cima. Eu falei, cara, está precisando da escada. Porque o problema não era eu ter caído de lá, era alguém que fosse tentar subir como eu subo. Né? Porque hoje eu acho que eu não aguento mais, mas eu sempre fui um gato nessas partes. Eu estava procurando uma pregação minha aqui, para ver se eu vinha com a mesma roupa. Graças a Deus eu ganhei um tênis verde. Pastor, tênis verde é tudo igual. Você tem um tênis verde? Não tem. Se tiver, glória a Deus pela sua vida. E aí lá eu estava contando o testemunho quando eu descobri que eu estava gordo. Porque eu tinha um muro da casa do meu irmão para a casa do meu pai, que era vizinho, e eu pulava o muro sem, tudo bem. Mas um dia eu fui pular o muro e ralei a barriga. Aí eu, mas nunca ralei. E aí alguém falou, você está gordinho. Você está barrigudinho. E aí eu estava procurando lá, falei, caramba, eu vou com a mesma roupa, não sei o quê. Irmão, só que roupa nova para mim, eu estava vendo lá, tem 10 anos. Roupa nova. Esse tênis aqui é novo e vai durar até 2050, mais ou menos. E eu ganhei no meu aniversário. Então, eu nunca liguei para isso, nunca... E glória a Deus por quem vive essa fase. O problema, irmãos, é que a gente não consegue muitas vezes ser generoso porque a gente quer ser com a gente. Não estou falando que não tem que ser, não. Mas às vezes o excesso da sua postura, do jeito que você quer andar, acaba impedindo você de abençoar alguém. Né? Outro dia um casal estava discutindo comigo na igreja. Não, mas se você comprar um tênis de R$1.000, você nunca mais vai querer um tênis. Eu falei, amém, irmão, mas eu não quero um tênis de R$1.000. Não, eu paguei 120 nos dois. Mostrei para eles, 2 tênis. Paguei 120 nos dois. Eu vou querer de R$1.000 para quê? Mas não vai durar nada. Você compra de R$1.000, dá 6 meses. Vou comprar outro, porque esse aqui já não quero. Claro que cada um tem seu jeito, não estou criticando, amém? Mas, se falando de generosidade, às vezes a gente quer alimentar o nosso ego. E não precisa. Não precisa, irmão. Quando a Bíblia fala, olha, contentai-vos com o que vocês têm. Contentai-vos, fica tranquilo. Não fica ansioso pelo vestir, pelo comer, não, porque Deus está com você. E quem compra para mim meus tênis é a Ana. Ela entra na Shopee, tio, tá aqui. Outro dia está lá em casa, e glória a Deus por isso. Eu preciso, irmão, que você entenda que o nosso coração tem que ser voltado para o Senhor como entendimento. Quando a Bíblia fala assim, olha, que o nosso culto, Romanos 12:1, tem que ser racional, o nosso culto tem que ser racional para o Senhor. Não é de qualquer maneira, eu fui na igreja e já estou bem. Outro dia um cara católico falou para mim assim, olha, eu vou na igreja porque eu estou precisando de um dinheiro. Eu falei, eu vou lá, Porque nós vemos Deus, nós não olhamos para Deus, nós olhamos aqui para o que Deus tem para nos oferecer. Nós não olhamos com Deus com o amor que Ele quer que a gente olhe para Ele. Deus, obrigado, porque se não for o Senhor na minha vida... Quando o Salmo 124, Salmo 127 fala, se não for o Senhor. A gente não reconhece, irmão, a gente acha que eu sou o cara mais inteligente, por isso que eu estou bem. Sabe, quando se fala de você ser próspero, não é? A prosperidade que estão pregando por aí, tem muita gente, irmão, que está escandalizado, angustiado, tem muita gente que está perdendo a fé porque não está recebendo essa prosperidade que estão pregando. Prosperidade é bastante dinheiro. Eu vi uma frase do Luiz Arminio, eu achei... Prosperidade, irmãos, eu não vou perguntar quem ganha, mas talvez você ganhe R$20.000 e glória a Deus por isso. Mas prosperidade não é você ganhar R$20.000. É você ganhar o que você ganha e viver como se ganhasse R$20.000.
Eu ganho tanto, fulano ganha 20. Porque às vezes quem ganha 20 não tem a alegria, a paz que você tem. Eu tive que renunciar a um serviço que eu ganhava 3 vezes mais do que eu ganho hoje, irmãos. Eu renunciei para ter paz. E foi muito bom para mim e para todo mundo que estava à minha volta. As pessoas se sentiam melhor estando perto de mim, porque eu só reclamava, porque eu fazia um esforço para não falar, e eu tinha... Sim, irmão. E hoje eu vivo muito feliz, como se eu ganhasse o triplo do que eu ganho hoje. Sabe? E nós temos que ter isso no nosso coração. O que eu ganho, eu quero ganhar mais. Claro, irmão, vai estudar, faz um curso, vai mesmo, vai. Mas saiba usar aquilo que Deus te deu. Não é? Quando a Ana, como ela tem um comércio lá, já na igreja a gente brinca lá, os nossos dedos apontados às vezes são para as pessoas que a gente vê que tem problemas, que tem vícios. Aquela pessoa está fumando, aquela pessoa está bebendo, aquela pessoa está... Irmão, ser caloteiro também é pecado. E nós temos que pagar a Casas Bahia, e eu falo, tem que pagar a loja da Ana, tem que pagar a mercearia. Tem que pagar, irmão, porque a gente é cheio de apontar, você viu? Porque fulano, porque ciclano, e nós temos que tomar cuidado com o que a gente ouve, senão a gente é contaminado, sim. Eu não sei quantos de vocês já deixaram de comprar algo para vocês, para poder abençoar a vida dos outros. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim, eu vou ter que vender meu carro, porque o banco vai tomar, porque eu não tenho condição de pagar. Eu falei, puxa, carro novinho. Falou, pensei que dava, mas não deu. Falei, como é que fica? Como é que faz? Como é que tem? Fica em tanto. Falei, puxa vida. Mas tem mais tanto de documento, e não sei o que. Falei, puxa. Só que eu tinha aquele dinheiro. Eu tinha aquele dinheiro naquela época. E queimou meu coração. Falei, vai lá e compra seu carro, e paga seu carro. Sério, como é que eu vou te pagar? Falei, quanto der por mês, você paga, tal. E a alegria de você poder ver alguém feliz, irmão, supera tudo. A alegria, né? Está com o carro até hoje, já está reclamando que o carro não está pegando, mas também faz tempo. Mas a alegria de você poder ajudar alguém, e você poder servir alguém, não é? Então eu ando com pessoas generosas, né? O pai da Ná, esse ano, junto com a minha irmã, eles abençoaram um outro cunhado meu. Vamos dando um carro para você. Aí hoje no culto a gente brinca lá, né? Fala, o dito dá carro, viu? Fala com ele que o dito dá carro para todo mundo. Porque é coração generoso. E as pessoas, irmão, você vê que elas vivem mais felizes. Trabalhadeiras vivem mais felizes. Sabe, pessoas que estão ali na luta, estão lá, mas não tem aquele ego para mim, eu quero. Porque quanto mais eu quero, quanto mais eu gasto em mim, menos eu tenho para abençoar alguém. Eu queria que você só guardasse essa palavra no seu coração, amém? Mas, irmãos, essas cadeiras vazias, às vezes tem pessoas que estão precisando de alguma coisa. A generosidade não é só sobre financeiro. Às vezes elas estão precisando ser ouvidas. Generosidade é você desprender do seu tempo, às vezes, para tomar um café com essa pessoa. Generosidade é você chamar aquela pessoa para almoçar na sua casa. Generosidade é você saber que você não pode fazer, mas você, mais alguém, monta um grupo do Bom Samaritano, vai lá e faz. Na casa dessa pessoa. Porque eu não sei fazer nada. Lá a gente tem essa conversa, sabe? Vamos fazer um serviço de pedreiro, um contrapiso aqui na igreja. Mas você sabe que eu não sei trabalhar de pedreiro, mas você sabe fazer café? Faz um café para nós. Você sabe fazer um bolo? Faz um bolo para nós. Não é? Porque as nossas desculpas são muitas. E quando se fala de abençoar alguém, então nem se fala. Não é? Então, que a gente guarde isso no nosso coração. Amém? Eu não vim para dar uma bronca em ninguém não, mas eu vim para que o nosso coração seja um coração acessível ao Senhor. Deus, Ele quer falar direto no nosso coração, Ele quer que a gente obedeça. Ele não quer que você venha aqui para, eu vou ter que ler, primeiro que você já não lê mesmo. Eu vou ter que ler a Bíblia, você já não lê mesmo. Então, deixa Deus falar no seu coração, através das pregações, através da palavra. Eu não peguei a palavra, vai lá no YouTube. Vai lá no YouTube, toda semana tem uma palavra lá lançada aqui por essa igreja, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas pastor, sinto muito, mas o jeito que você prega é meio cabuloso. Irmãos, deixa eu falar de novo.
eu sou antigo. Eu sou de uma criação onde meu pai não abraçava a gente. Eu sou chucro. Eu não sei abraçar. Quando eu estou na igreja, irmão, eu aproveito, aí eu abraço, eu faço, e eu falo, peraí, é 20 segundos, não larga, é 20 segundos para surtir efeito. A gente estava falando sobre abraço esses dias, e a gente precisa, irmão, se encontrar. Você precisa se encontrar. Não é? O meu palavreado, muitas vezes, ele causa algum... Você viu o jeito que ele prega? Eu sou chucro, irmão, mas como eu sou feliz. Quando eu chego, uma pessoa fala assim para mim, assim, fala, cara, você é uma bênção. Semana passada eu recebi uma mensaginha que eu fui pregar em César, e quando eu cheguei em casa tinha uma mensaginha assim, pastor, você falou algo hoje que mudou a minha vida. Falei, sério? Sabe o que eu falei para ela quando ela veio me abraçar? Você é bênção. Só isso. Porque tem pessoas que não escutaram isso ainda, escutaram do altar, mas não escutaram mano a mano. Ela falou assim, você falou que eu sou uma bênção, mudou a minha vida, aquilo lá entrou como se fosse, revigorou. Talvez está precisando você falar isso, irmão. Tem alguém aí precisando ouvir uma palavra da sua boca? Não, o pastor que se vire. Não, de você é filho de Deus. Você foi escolhido por Deus. E você não foi só para ser abençoado, mas para abençoar, ser tu uma bênção. Na nossa casa, vamos provocar café. Eu provoco café todo mês lá em casa, pelo menos uma vez por mês, com a minha família. Café hoje, tal hora. Só que o café começa às 11 horas, tem gente chegando. A família é grande, e glória a Deus. Não é? E não é só crente, não. Minha família é várias religiões, e glória a Deus por isso. Né? E esse respeito, essa comunhão tem que ter, irmão. Tem que ter. Você tem que ser bênção, amém? Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Vamos orar? Queria que você, eu não sei o que o Espírito Santo falou com você no seu coração, mas Deus te chamou para ser generoso. Ele te chamou para imitar Ele também. Quando Deus mandou o Filho dele para morrer por nós, não tem generosidade maior. E eu queria que você refletisse: o que eu estou fazendo? A quem que eu estou abençoando? Por que eu não estou conseguindo fazer isso? Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui diante do Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem algo no profundo para falar com cada um, porque o Senhor, meu Pai, já mostrou pessoas necessitadas para esses irmãos, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, porque é um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então vem, Senhor, e arranca o coração de pedra e coloca o coração de carne e fala conosco no íntimo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que não seja somente mais uma reunião, que não seja somente mais um culto, mas seja o agir do Teu Espírito Santo, Pai, em cada coração sensível ao Senhor nessa manhã. Nós Te damos graças, Pai. Exaltado, glorificado seja o Seu nome em todo o tempo na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, sabe o que a palavra diz? Ela fala assim: se vier alguém até você e falar para você assim, NVTDC, amém? Falar para você assim, cara, eu estou passando fome, eu estou mal, estou devendo para todo mundo, e aí você pega e põe a mão na cabeça dele, vai em paz, Deus te abençoe. A Bíblia fala assim, o que adiantou isso? E às vezes a gente ouve pessoas assim, cara, eu estou endividado, eu estou quebrado, estou sem emprego, não sei o que, e você fala, você viu, coitado, deve estar em pecado. Não é, irmãos, é para você se prontificar, amém? Então a partir de hoje, tenha mais compaixão com as pessoas. Vamos ter mais compaixão, vamos respeitar a dor do outro, amém? Vamos respeitar, porque talvez você não esteja tão assim, passando essa necessidade, mas tem alguém que está, e ela está precisando de Você é uma bênção. Pessoas desprezadas, decepcionadas, enfraquecidas, pessoas ainda que não têm o entendimento,
mas eu e você, nós somos responsáveis por isso. Diga amém. Amém, amém. Uau, uau, que palavra. Generosidade é algo que toca profundamente nosso coração, porque nós vivemos um tempo onde todo mundo quer seus direitos, onde a sociedade quer seus direitos, mas ninguém quer olhar para o próximo. E o que Jesus mais fez é olhar para o próximo, porque ninguém pagou um preço tão alto quanto Ele. Ninguém tem um exemplo tão forte, tão direto quanto Jesus, de obediência e de entrega. Amém, amada igreja? Amém. Que bênção, não? O pastor Deco, ele já me contou muitas experiências, até casa, ele já, fica tranquilo, mora, vive, vai com tua família. E eu falei assim, Deus, como é bom ter pessoas assim, que nos ensina, que nos ministra esse tipo de atitude. Pastor Deco, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe grandemente tua vida, né? Em tudo isso que o Senhor faz lá em Sabaúna, aqui também, e com quantas pessoas. Que Deus te dê o dobro de tudo aquilo que o Senhor dá, viu? E vamos viver essa generosidade, meus queridos. Não silencie, não silencie. Não, esses dias eu estava falando com minha mãe, e porque uma pessoa faz uns 15 dias entrou em contato comigo pelo Facebook e me agradecendo, e eu não consegui saber quem ela era, até que conversando com ela, aí depois eu consegui descobrir, porque na foto eu não conseguia ver quem ela era. E aí conversando, aí lembrei que quando eu tinha uns 13 anos, meu pai tinha uma igreja lá no interior da Argentina, perto das montanhas, e meu pai e minha mãe, eles decidiram trazer uma moça de 25 anos com 4 filhos para morar uns 2 anos dentro de casa. Imagina, nós já éramos uma família grande, e meu pai decidiu trazer essa família porque o marido e a família dela abandonou ela, porque a mulher ficou grávida, solteira, e meu pai e minha mãe, eles partiu o coração. Falei, não, vem morar aqui na nossa casa, vamos ver. E tinha um quartinho na nossa casa lá, e deu para morar. E morou uns 1 ano e meio, morou. Só que esse menino, um dos filhos, o maiorzinho, me procurou, me agradecendo. Falou assim, eu acho que você não vai lembrar de mim, mas a generosidade de tua família fez com que a gente não se perdesse no caminho. Hoje ele é um pastor. E eu falei, Deus, como isso me fez chorar no carro. Eu falei, cara, abriu o coração, porque você nunca sabe para que você está fazendo essa generosidade. Hoje eles não, uma família que continua servindo a Deus, mas imagina, né? Se meu pai tivesse fechado o coração, não, como assim vamos trazer uma mulher com 4 crianças? Mas, cara, até hoje eu falo assim, Deus, como vale a pena ser generoso? Como vale a pena? Então, viva isso. Vamos viver o verdadeiro mensagem da cruz, que é ser generoso. Se você tem 2, compartilhe esses 2 com quem precisa. Convide alguém para a tua casa, almoçar, jantar. Pergunte, está precisando. Ou não pergunte, compre, vai e leve. Leve. Eu sei que muitos de vocês fazem isso. Né? Não pergunte, leve, vá. Ou melhor, né? Que for roupa, dinheiro, pague uma conta, pague o aluguel. Viva isso. Amém, amada igreja. Que culto precioso. Levante sua mão para o céu e vamos agradecer a Deus. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos permitir estar neste lugar, Pai, e ser ministrado pela Tua presença. Nós viemos trazer adoração a Ti, mas estamos saindo cheio da Tua generosidade, Deus, da Tua generosidade, que ela nunca deixa de ser. Todos os dias está aí para nos ministrar, para nos acolher, nos abraçar e nos mostrar o caminho, Pai. Obrigado, Jesus. Esta igreja te agradece, Jesus. Esta igreja te agradece. Essa é uma igreja agradecida, Jesus.
Obrigado, Pai. Obrigado. Continua te manifestando nessa semana. Continua falando aos nossos corações. Continua nos ministrando, Pai. Continua, Pai, quebrantando nosso coração. Continua quebrantando nosso coração. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Deus. Toda glória e toda honra seja dada a Ti, Jesus. E esse culto é para Ti, Pai. Esse culto é para Ti, Jesus. Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, amada. Dá uma salva de palmas. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus.